Passada, tá bom? A gente estava falando de ser, da gente reconhecer o nosso ser, quem somos de fato, né? E, e essa aula vai falar mais um pouco assim de como a gente pode melhorar o nosso ser. Então vamos lá. E, deixa eu arrumar aqui meu. Tá. Dentre esses temas que eu selecionei para tratar esse assunto de desenvolvimento pessoal e desenvolver como pessoa em todas as áreas, né? Nós podemos desenvolver a nossa, porque baseando-se em Jesus, Jesus crescia e se desenvolvia em estatura, né? Fisicamente, em graça, em sabedoria e em graça. Então, aqui a gente está entrando nessa parte que Jesus desenvolvia em graça, né? Em favor, em beleza, não física, mas naquela uma beleza que era notória às pessoas que conviviam com ele, uma beleza que a gente hoje poderia dizer uma pessoa bonita por dentro e por fora, uma pessoa que tem uma alma bonita, né? Um espírito bonito. Então, mas para que isso aconteça na nossa vida, lembra que eu falei na última aula sobre a santificação, né? A santificação. E isso aqui também faz parte da nossa santificação. É o senhorio de Cristo. Porque nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, isso é muito bom, né? Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nossos pecados perdoados, lavados no sangue de Cristo, isso tudo muito bom. Mas muitas vezes a gente não recebe Ele também como o nosso Senhor. E o que é o Senhor? Senhor é o nosso dono, é aquele que manda e a gente obedece. Por que ele é o nosso dono? Ele é nosso dono por direito, porque primeiro ele nos comprou, né, ele nos criou e ele nos comprou de novo, porque ele é nosso dono por direito de criação e depois a gente se perdeu, passou para outras mãos e ele foi lá e comprou a gente com o próprio sangue, preço de sangue. Então, reconhecendo o reconhecimento de Cristo como nosso Senhor, não é só em palavras, eu reconheço que Cristo é o meu dono, realmente, é verdade isso. Mas não é só isso. Isso aí tem que se tornar real na nossa vida. O salvo, aqui no nosso slide, o salvo, ele é filho de Deus e é comparado. Olha lá, vamos ver como que eu salvo aquela pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, ele é comparado primeiro ao servo. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês com a Bíblia aí, tá? Primeiro ele é comparado ao servo, aí eu vou precisar que o Fábio pode ler o João 12:26, a Máurea pode ler o 1 Coríntios 7:22 e a Lídia 2 Coríntios 2:3, tá? Então vamos lá, olha. Por que que o Filho de Deus, né, aquela pessoa que já aceitou a Cristo, ela precisa ter Jesus como seu Senhor? Porque Jesus mesmo diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, às vezes, eu sinto muito que às vezes as pessoas confundem ter um versículo decorado, conhecer uma parte das Escrituras, como obedecer, pensa que é a mesma coisa, né? Eu penso nisso quando eu penso naquele jovem rico que falou: isso aí eu tenho. Ele se deparou com Jesus e que perguntou: o que que eu faço para herdar a vida eterna?
né? Primeiro ele já veio com a pergunta o que ele poderia fazer. Na verdade, ele mesmo não poderia fazer nada, nenhum de nós. Daí Jesus, já conhecendo o coração dele, sabia que ele se confiava muito em si mesmo e achava que era um cumpridor da lei. Então Jesus lança um desafio, falou: vai lá então e, né, já que você quer fazer, não é pedir a misericórdia que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou: vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. E você vai ter um tesouro no céu. E ele saiu triste, foi embora porque ele possuía muitos bens. Então, naquele momento, ele foi confrontado, né, por Jesus a entender que ele não obedecia os mandamentos. E o primeiro mandamento lá ele já descumpriu naquela hora, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E também naquela hora ficou nítido, né, que ele não guardava, ninguém nunca guardou a lei, só Jesus. E por quê? Porque ele falou que ele guardava desde a mocidade dele, mas na verdade ele só sabia decorado. Então, às vezes eu fico preocupado com pessoas que eles pensam que guarda a palavra de Deus, mas às vezes ele tem conhecimento, ele tem decorado, isso é muito bom também, mas você precisa de obedecer, praticar aquilo que você aprende, senão aquilo ali não é guardar, não é ter os mandamentos de Cristo e guardar. Então, olha só, vamos ler o João 12:26, Fábio. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você viu? Então, olha, aqui há uma promessa, né, em ser servo. Então, o Filho de Deus, ele é comparado ao servo. O servo, a Bíblia fala que Jesus, ele falou assim: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja servo. Então, há um benefício em servir. E Jesus, ele mesmo disse, a gente tem sempre que comparar o nosso crescimento como pessoa com Jesus. E o que Jesus disse? Ele falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. Então, se nós queremos ser parecido com Jesus, nós temos que estar disposto a ser servo. Todo filho de Deus é servo. E mais à frente ainda, que eu não coloquei aqui, ele diz assim, olha, Jesus falou assim: eu já nem vos chamo servo, eu vos chamo de amigos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, ele só recebe as ordens, né? Mas os amigos, sim. Então, tudo que o Pai me deu a conhecer, eu tenho dado a vós. Então, ele falou, ele comparou, ao mesmo tempo que nós somos servos, nós temos a capacidade, né? O poder de ser íntimo, ter um relacionamento tão íntimo com Cristo, ter uma intimidade com Cristo, que nós podemos, apesar de ser servo, que já é um privilégio muito grande, nós podemos ser chamados de amigo, porque o servo naquela época, ele não sabia as coisas lá, né, na íntimas do Senhor, das decisões do seu dono, ele não sabia. Mas Jesus falou assim: olha, eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo que o Pai me tem dado, eu tenho falado para vocês, vocês conhecem todas as coisas que o pai me mandou fazer. Então, eles tinham uma intimidade com Jesus. Então, o ser servo de Cristo, né? Reconhecer Ele como Senhor, nosso dono, nosso Adonai, é um privilégio tão grande que ainda na própria palavra de Deus fala que nós somos servos, mas ainda por mais que a gente faça, no final de tudo, nós ainda somos servos inúteis em relação à grande obra que Jesus fez
para poder nos resgatar, né? E nós somos chamados também de escravo. Lê para mim, Máurea. Máurea, tá ouvindo? Ah, ela tá sem o áudio, não tem problema não. A Lídia leu, deixa eu ver, Daniel, você pode ler para mim? O 1 Coríntios Posso. 7:22. Lê para mim então, que eu não estou Porque vendo o mais. que é, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então, aqui, em algumas traduções, está falando chamando de escravo, né? Mas servo e escravo é a mesma coisa, porque naquele tempo, até entre o povo de Deus havia muitos escravos, né, servos, que trabalhavam ali. Às vezes empobrecia, perdia o que eles tinham, era comprado para fazer um determinado trabalho, mas eles tinham um tempo certo para trabalhar, para pagar as contas. Hora que dava aquele tempo, ele tinha que ser devolvido para a família, ele tinha que ser devolvido tudo aquilo que ele perdeu, ele resgatava. Então, ser servo de Deus é um privilégio muito grande, é uma honra muito grande. E era assim, ó, o servo ele ficava na casa do dono, daquela pessoa que comprou ele, talvez para pagar uma dívida que ele não pagou, e enfim, ele ficava servindo 7 anos. Aí, se lá, durante esse tempo todo, isso aí era na lei, na lei tinha esse versículo que fala assim, ó, se o servo ele chegasse numa conclusão que aquele senhor era tão bom para ele, que ele não queria mais sair debaixo daquele senhorio, daquele patrão, daquele dono dele ali, deu 7 anos, mas eu gostei tanto de ficar aqui, ele me cuida, porque o servo, na verdade, olha, é do interesse do dono dele, né? Cuidar da saúde dele, da alimentação, deixar ele saudável, por quê? Porque ele vai prestar serviço ali. Então, é a mesma coisa somos nós. Nós, como servos de Cristo, nós devemos ser um servo submisso, honrar nosso dono, nosso Senhor. Por quê? Porque ele cuida de nós, ele sabe do que a gente precisa, ele provê as nossas necessidades, ele cuida de tudo que a gente precisa. Então, muitas vezes, lá no Velho Testamento, já tinha na lei já tinha esse mandamento. Olha, depois que terminar os 7 anos, se o escravo, se o servo, ele decidir assim, olha, meu senhor é tão bom para mim que eu não quero sair. Então ele tinha que ir lá no sacerdote, lá com testemunha e colocar a orelha dele no umbral da porta e colocar uma sovela, que era uma argola, que aquela argola ela indicava para todos que aquele lá, ele era um servo agora para sempre daquele senhor. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que nos submeter ao senhorio de Cristo e falar que Deus, o Senhor nos amou tanto, que deu seu Filho para morrer por nós. Ele veio aqui, se humilhou até a morte, morte de cruz. Então, eu não quero sair debaixo do senhorio de Cristo. Eu quero. Ele é meu dono agora. Ele me comprou e ele manda e eu obedeço. Então, eu quero pode colocar a sovela, me marcar. Eu quero ser teu servo. Então, o problema, às vezes, do desenvolvimento pessoal e espiritual, em todas as áreas, não desenvolve em algumas pessoas, porque elas não se submetem ao senhorio de Cristo. Quer sim os benefícios da salvação, mas na hora de obedecer, não quer. Não quer ser escravo, ser servo, fazer o que ele manda e
fazer o trabalho dele, né, e ser dele para sempre. A Lídia pode ler para mim o versículo que fala que nós somos também, como filho de Deus, nós somos soldados. Nós entramos para o exército, né? O exército do nosso rei, Jesus. E olha só o conselho que fala sobre o soldado de Cristo. Lê para mim, Lídia. É esse mesmo, professora. 2:3, 2 Coríntios? Segundo. 2, 3 ou 2? Lê para mim ver. Será que eu errei aqui? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que minha alegria é a de todos vós. Não é esse não. Pois é, eu estava analisando, mas eu tinha que esperar, Não, né? não é. É aquele versículo assim, olha. Que o bom aquele que milita, quer dizer, o soldado, né? Não se embaraça com as coisas desse mundo, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Né, Timóteo? Será que é É Timóteo? 2 Timóteo 2:3. Tá vendo? É porque aí Eu tá. É isso mesmo. Então não fui eu que errei, né? Não foi. Você conseguir achar aí para mim? É o. Já estou aqui, peraí. 2:3, será? O Vitor não veio hoje na aula? Daniel. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo és. Isso, vai. Pode continuar. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Tá vendo? Era esse? O Era 2, esse 3? mesmo, Lídia. Muito obrigada. Esse mesmo. Só que aí o Daniel já arrumou aí. Tá Muito bem. bom. Então, olha só. Nenhum soldado vai receber uma coroa, uma honra, né? Se ele for abatido, ou se ele fugir, né? Fugir da batalha. E eu lembro que o pastor João, às vezes dando aula para nós no seminário, ele falava assim, olha, ele contava uma história de um homem que o filho dele foi para a guerra. E aí veio uma carta e uma pessoa avisar que o filho dele morreu na guerra. Ele falou, olha, eu não preciso me explicar nada, eu só quero saber uma coisa, ele foi atingido no peito ou nas costas? Daí eles falaram, ele foi atingido no peito. Ele falou, tudo bem, então tá tudo bem. E ele morreu lutando, porque se ele tivesse sido atingido nas costas, ele morreu fugindo. Então não tem honra quem desiste, quem é o desertor, né? Aquele que foge da batalha. Então, nós como soldados de Cristo é assim, né? Se um dia a gente for atingido, que seja lutando no peito e não nas costas, fugindo e desistindo da obra do Senhor. Então, ter Cristo como nosso Senhor, nosso dono, tem que ser assim, olha, depois da nossa salvação, eu acho que nem é depois da nossa salvação, é junto, se submeter a Ele, né? Aqui fala, a humildade é a decisão de nos sujeitarmos ao mandar do Senhor e entregando nossa vontade a Ele. Na verdade, eu defino a palavra submissão como isso, a humildade como isso, essa submissão voluntária, é uma decisão que a gente faz de se sujeitar, de nos sujeitarmos à vontade de Cristo, né? E a submissão e obediência é a forma que exaltamos a Ele. No fim, nós seremos exaltados com Ele, porque a Bíblia fala que se nós sofrermos com Ele reinaremos, né? Então, se você quer glorificar a Cristo aqui nesse mundo, você vai glorificar Ele sendo parecido com Ele, né? Sendo humilde, tomando decisão de sujeitar ao mandato dele, ser obediente à palavra dele. Ele manda, eu obedeço como um bom servo, como um bom escravo,
como um bom soldado, né? E lutando as batalhas de Cristo. Pode passar, Daniel. Tendo esta posição de filho, notemos, olha, nós somos filhos e o filho é também um servo, é também um escravo e é também um soldado. E Jesus falou que ele ia chamar eles até de amigo, porque o amigo sabe de tudo. Se nós formos íntimo, aí a gente, até sendo servo, nós podemos ser amigo de Cristo, porque ele vai mostrar, ele vai fazer com que a gente entenda as grandezas da sua graça que está lá, as promessas dele na palavra dele. Agora, olha só, tendo essa posição de filho, notemos, primeiro, seu desenvolvimento pessoal, santificação, né, entre aspas aqui, depende inteiramente de você. A decisão de obedecer é sua. Você é responsável pelas suas escolhas. Olha, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, desde o princípio, de quando houve a queda do homem, é colocar a responsabilidade das nossas escolhas em alguém. Até mesmo em Deus, às vezes. Ah, mas é que eu orei tanto, Deus não mandou aquilo que eu estava pedindo para ele, aí eu fiquei com isso aqui que não era a vontade dele. Isso aí não é desculpa, nunca vai ser desculpa para nossas desobediências. Então, para você se desenvolver, santificar, você precisa tomar a decisão de obedecer. A decisão sempre é nossa. Deus deu a liberdade para a gente escolher, porque Ele quer que tudo que a gente faça seja por amor, seja por desejo de que Ele seja o nosso dono e a gente seja obediente a Ele. Então, em Hebreus 12, 14, tem alguém aí que não leu? Pode ler para mim, ou se não, vamos retornar aos que já leram. Tem mais alguém na sala, Daniel, que eu não estou vendo aqui? Acho que não, né? Tem Eu a posso Mika ler, Hebreus e 12, a Raquel. 14. Ah, então lê para mim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a nossa santificação é um processo. Ela só vai terminar quando a gente chegar lá no céu e nos apresentarmos diante de Deus. Porque todo dia a gente tem que fazer como o apóstolo Paulo, esmurrar a nossa carne, né? Porque a nossa carne, ela quer desentronizar Cristo e colocar a gente lá no trono e fazer o que a gente tem vontade. Mas o nosso espírito tem que ser vencedor nessa batalha. Nós temos que desejar fazer a vontade de Deus de tal maneira que a gente mortifica nossa carne para que Cristo seja exaltado na nossa vida, tá? Então a escolha é de quem? É sua, né? Por mais que eu fale aqui, por mais que na sua igreja você ouça uma pregação assim, ou às vezes por mais que você estuda na palavra de Deus, que você deve trabalhar a santificação, que eu falei que a santificação é quando você se torna uma pessoa separada do pecado. Você não vai se separar das pessoas, do mundo, porque você precisa evangelizar elas, mas você não é obrigado a fazer o que elas estão fazendo, né? Então, ter sua santificação é você estar no mundo, mas não fazer parte dele. Aquelas coisas que você já viveu no passado não faz parte mais da sua vida. Você quer agora viver para agradar, né? Inteiramente o nosso Senhor. Mas a escolha vai ser sua. Você pode ler, eu posso falar, mas cada um vai ter que tomar a decisão. Por quê? Porque é um trabalho duro, é um trabalho diário. Você tem que todo dia, a sua carne ela é inclinada
pro mal, pro pecado. A minha carne é inclinada para o pecado. Mas o nosso espírito ele tem que estar tão alimentado da palavra de Deus, firmado, que ele consiga vencer. Os frutos do espírito na sua vida, ele tem que aniquilar os desejos da sua carne, tá? No número 2, fazer coisas outra coisa que nós nessa posição a gente precisa ficar atento que nós não precisamos fazer as coisas só porque todos estão fazendo, né? A Bíblia fala no Salmo 1, se você ler o Salmo todo é maravilhoso, mas fala assim, olha, tem 3 verbos, eu estou dando de ter umas, como é que fala? Esquecimento depois da Covid. Imperativo, né? Ó, não ande, não pare, não sente. Fala assim, feliz, não, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, você pode ver, o perigo está em a hora que você está andando, você para, e a hora que você para, você fica mais confortável, você senta. Aí é a hora que você pode... esse conselho do ímpio significa esse padrão de vida que o ímpio tem. Se você está ali para evangelizar alguém, você não é para você fazer o que ele está fazendo. Você vai lá dar o seu recado e sai. Se você começar a fazer parte do conselho do ímpio, daqui a pouco você vai relativizando o pecado de uma maneira que o que você achava errado, você começa a achar, não é tão errado assim. Aí o seu desenvolvimento, sua santificação, em vez dela progredir, ela vai regredindo, você vai deixando de ser, né? Que nós estamos falando sobre o ser, aprendendo a ser. Então, você pode, ao invés de você já estava avançando, igual lá no livro de Gálatas, quando o apóstolo Paulo ele está falando aos Gálatas, ele está falando sobre que eles receberam o evangelho, depois entrou alguém lá levando outras doutrinas, coisas erradas, mas eu acho legal aquele versículo que ele fala assim, ó insensatos Gálatas, quem que vos como se tivesse virado a cabeça, eu não lembro a palavra certa. Tô colando aqui o meu marido. Enganou, quem vos fascinou, enganou, para que vocês saíssem tão facilmente daquilo que vocês aprendeu a outro evangelho. Então, ó insensato. O que é insensato? Pessoa que não tem prudência, pessoa que não pensa, não raciocina, e qualquer coisa que está no meio dos outros ali, daqui a pouco no trabalho, porque nós somos influenciados o tempo todo, né? Agora com a tecnologia, na internet, tem até profissão de influencer. O que um influencer faz? Influencia. Agora, nós deveríamos ser os influencers de Deus, para influenciar as pessoas a fazer a vontade de Deus. Mas para isso a gente temos que estar fazendo também. Porque é assim, ó, um influencer, ele aparece com um produto que ele está usando, né? E mostra aquele produto e tal, e passa né, igual as moças, e passa aquele produto, todo mundo fica falando, nossa, como ela ficou bonita depois que. Ai, já vai lá e já compra. Esse é o interesse. Ou vende ideias também, esses influencers, vende música, eles vendem o que as pessoas querem consumir aí, né? Aí, o que a gente faz? Nós precisamos ser os influencers da palavra de Cristo, vivendo, né? Porque não né, eles mostram o produto, estou usando isso aqui, nem às vezes ela já fez alguma maquiagem, alguma coisa e fala que foi aquele creme que fez isso e a gente acredita às vezes.
E agora, na nossa vida de cristão, as pessoas precisam testificar realmente que a palavra de Deus faz diferença na nossa vida, porque senão não vão ser influenciados por nós. Então, olha, fazer as coisas que todo mundo está fazendo vai levar você à ruína. Você tem que ser separado, santificado. Você não pode entrar no formato do mundo. O 3 diz assim: você tem que conhecer e planejar fazer a vontade de Deus em sua vida. Olha que frase. Conhecer e planejar. Primeiro você tem que conhecer, né? Nós vamos aprender ir nesse tópico aqui, que é aprender a conhecer. Nós estamos aprendendo a ser. Olha só, você precisa, além de conhecer a palavra, você tem que fazer um plano, você tem que ter uma meta, fazer todo um planejamento para você fazer a vontade de Deus em sua vida. Sabe por quê? Você pensa que o diabo ele não tem um plano para destruir a nossa vida? Dia e noite ele trabalha em cima disso? Dia e noite ele está ali, ó, pesquisando, olhando as nossas fraquezas, preparando cilada para a gente cair. Então nós precisamos ficar atento, conhecer a vontade de Deus, planejar como você vai fazer para obedecer aquilo que você aprendeu e batalhar em fazer aquilo, tá? Colossenses 3,16. Quem tem aí que pode ler para mim? Pode ler, Fábio. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tá vendo? Então a palavra de Deus ela tem que habitar abundantemente no nosso coração. E fazendo, né? Olha, admoestando uns aos outros, aquilo que você aprendeu, compartilha com alguém, a fim de que você, que Deus seja engrandecido, que aquilo ali fica na tua vida marcado e colocado em prática, né? Quando a palavra de Deus ela habita ricamente no nosso coração, ela vai transbordar e ela vai atingir alguém, né? Você não pode apenas conhecer a palavra de Deus e não tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós sejamos cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo Ele como nosso Senhor, aquele que manda, o nosso dono que nos comprou, tá? Tem mais alguma coisa, Daniel? Tem. Por quê? Porque o julgamento do salvo não será em grupo, né? Nós estamos trabalhando o ser, nosso ser, pensando em nós. Quando eu estou aqui falando essa aula, você pode estar até pensando assim, nossa, olha, tal pessoa poderia estar ouvindo isso aí, ele precisa disso daí. Às vezes a gente ouve uma mensagem, a gente falava, olha, aquele irmão tinha que ter vindo hoje. Ele precisava ouvir essas coisas, porque nós temos uma facilidade muito grande de ver o erro e o problema no outra pessoa, mas a gente tem dificuldade de ver as nossas próprias falhas. Por isso que a gente tem que ter esse autoconhecimento para ver quem de fato nós somos, né? Depois que fecham as cortinas, apaga as luzes, né? A gente tem que saber. Por quê? Porque o julgamento do salvo não será em grupo, família, igreja. Apesar de que Deus vai também ver, julgar os grupos, mas assim, a Bíblia fala que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu queria que a Mauri. Ela está sem áudio. Tá bom. O Daniel lê para mim o 2 Coríntios 5, 1 e 12, a 12, e a Lídia leu 3, 13 e 18 de Tiago. Então, nós vamos ver como que vai ser o julgamento
aqui do salvo. Nós não vamos ser julgados para ver se vai para o céu ou não vai para o céu, porque nós somos salvos. Mas nós vamos ser julgados para receber nossa coroa, nossos galardões, né? E para ver se a gente serviu de forma que agradou a Deus, se nós fomos bons soldados de Cristo, né? Então vamos lá, Daniel. Pode ler? Pode. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim, que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e no coração. Então tá aí, né? Um dia, a hora que esse tabernáculo, quer dizer, essa carne aqui sair, nós vamos comparecer. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que a gente fez através desse corpo. Por isso que não dá para separar corpo, alma e espírito, eles são um compartimento de cada parte do nosso ser. Mas nós vamos receber o nosso galardão pelo que a gente fez, com a nossa consciência, sabendo o que deveria fazer, nossa alma, nossas decisões, nossas emoções, nosso espírito, nós deixamos o nosso corpo operar de forma que agradou a Deus. Então, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o galardão, ou se não, ficar envergonhado, né? Porque não obedecemos a palavra de Deus. E o 5 diz assim: para conhecer a vontade de Deus, não tem outro jeito sem ser na palavra dele. Não adianta você procurar alguém que fala para você, né? Tem gente que, se você for procurar, eles vão falar qualquer coisa para você sair contente. Eles vão sempre falar aquilo que você quer ouvir. Então, vai na palavra de Deus, porque lá sim você vai encontrar o que você precisa ouvir, tá? Para conhecer a palavra de Deus, não tem outro jeito sem ser a vontade de Deus é na palavra dele. A Bíblia é a sabedoria de Deus. Tiago 3, 13 e 18. A Lídia que vai ler, né, Lídia? Sim, professor. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Muito legal essa escritura, né? Então tá aí, olha. Eu não sei qual que é a vontade de Deus, por isso que eu não faço, não consigo saber qual que é a vontade de Deus. Então leia mais a sua Bíblia, ouça mais a palavra de Deus, e cada dia você vai descobrindo a vontade de Deus, porque a palavra dele é a sabedoria dele, que vem do alto, pura, pacífica, verdadeira, sem hipocrisia. Ali você vai achar o puro leite racional e por ele você vai crescendo, né? Vai amadurecendo e buscar ser parecido com Cristo. Daí, olha, vocês vão ouvir eu falar toda vez que eu der aula para vocês, porque eu acho assim que o propósito de Deus é que a gente seja parecido com Cristo, que a gente cresça à medida da estatura de Cristo, mas de Cristo homem, do ser humano Cristo, né? Ser parecido conforme a imagem do Filho dele. A humanidade de Cristo deixou um grande exemplo para nós, para nós. Então, uma dos propósitos grandiosos que Deus tem para nós é que a gente seja parecido com Cristo, porque a gente refletir a imagem dele aqui na Terra, porque para nós ficou o ministério da reconciliação aqui. Ele veio, ele fez a obra de redenção, ele voltou e ele deixou para nós, seus filhos, mostrar ele aqui na Terra. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando nós amamos uns aos outros, quando a gente obedece, Deus ele se torna visível ao mundo. Tá bom? Mais algum, Daniel? E em obedecer, né? Às vezes as pessoas falam, eu obedeço, mas eu obedeço só a Deus. Eu quero obedecer, só obedeça a Deus. Já vi pessoas assim, arrogantes falar, obedeça a Deus. Não obedece nada. Porque quem obedece a Deus, obedece às autoridades que Deus colocou em nossas vidas. Né? Quando a gente obedece às autoridades, a gente está obedecendo a palavra dele, porque na palavra dele manda que a gente seja obediente, e obediência é uma submissão voluntária. Eu tenho que querer obedecer. Né? Então, obedecendo às autoridades, né? Eu sempre falo, olha, primeiro, como filhos, né, em casa, quem é jovem e está dentro da casa dos pais, obedece os pais. Dentro do lar, né? Depois no trabalho, tudo, não interessa se o patrão é bom ou se ele não é bom, mas você faz o seu melhor, sabe por quê? Porque é assim que a gente prova que a gente obedece a Deus. Né? Se a gente não obedece as pessoas que Deus falou, olha, obedecer, a palavra dele falou, obedecer a todas as autoridades. Então, pessoas que têm dificuldade de obedecer à autoridade, certamente ela tem dificuldade de obedecer a Deus também. Porque quem obedece a Deus, obedece à autoridade, porque Deus assim mandou, né? Agora o último, já estou terminando. Ó, isso aqui é uma tarefinha, tá? Você vai a um lugar, só você, né? Esse aqui eu fiz na aula que eu estava ao vivo, mas aqui, ó, vá a um lugar reservado com a folha de papel e uma caneta, ou se não você coloca no seu celular lá no lugar de escrever lá e escreve o que sente que precisa mudar na sua vida. Fala, olha, eu preciso mudar nessa área, seja bem específico. Aí, sendo assim, o que costuma sentir, sendo assim, o que costuma sentir, fazer ou pensar? Você vai anotar lá.
né? Eu costumo pensar, sentir dessa forma. Não está falando só do que você precisa mudar fisicamente, mas tudo que você precisa mudar nos seus sentimentos, na sua forma de pensar. Ore a Jesus pedindo o auxílio para lidar com cada uma dessas questões e tente durante uma semana mudar seu comportamento, lembrando que é um dia de cada vez. Você pode cair, mas deve se levantar e não desanimar. Por exemplo, às vezes tem pessoa que tem problema de. Olha, tem tanta coisa que eu poderia falar, mas aqui que eu não quero dar exemplo, não, porque eu acho que cada um sabe da sua fraqueza, né? Então, às vezes você gasta tempo com coisa inútil e deixa de fazer coisa que é para Deus. Então, você vê o que é e você tenta fazer. Vai ter dia que às vezes você vai cair, porque nós somos pecadores. Aí você vai falar, eu não vou tentar mais não, porque não adianta, já cair. Não. Levanta, sacode a poeira e vai e começa de novo. Começa fazendo isso, porque quando você ir melhorando, você vai sentindo a diferença, você vai ficando feliz com a mudança, e isso aí vai estimulando você a mudar em outras áreas. O nosso crescimento é assim que vai acontecendo, né? Devagar e sempre, sem desanimar, até a gente chegar à medida da estatura de Cristo. Né? Que não seja aqui, mas lá até lá no céu a gente tem tempo para que isso aconteça. Tá bom? É isso, gente. Olha, acabei 5 minutos antes. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Nada? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um excelente final de semana e que Deus proteja e abençoe durante essa semana até sexta-feira, onde estaremos juntos, se Deus permitir. E peço que vocês orem pelo meu cunhado, Rosalvo, que está passando por uma situação difícil, ele mora em Garça, e eu estou bem triste com o problema que surgiu de repente, né, com ele, e agora a gente marcou 10 horas para orar pelo Rosalvo, né, no grupo da nossa igreja e aqui na nossa família. Eu vou desligar aqui e vou orar pelo irmão Rosalvo, pela recuperação dele. Está internado, então quem conhece, quem não conhece ele, é um servo de Deus, que nós possamos orar por ele, tá bom? Então Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até sexta-feira, tá bom? Fábio, obrigado pelas meditações, viu? Estou colocando todo dia lá no grupo da igreja e o pessoal está gostando. Um beijo, Lídia, um beijo, Máurea, Raquel. Obrigada. Fica com Deus, viu? Deus abençoe. Boa noite.